pessoal, bem-vindos ao canal Márcio Araújo, expandindo seus horizontes. Hoje nós vamos falar a respeito de extraterrestres, né? Mais especificamente a gente vai falar dos Greys, aqueles cinzentos, de pele cinza, com os olhos grandes, assim, esbugalhados, pretos, né? Muita gente conhece alienígena por essa imagem, né? Os Greys, eles são provenientes da constelação de Retículo, mais especificamente de duas estrelas irmãs chamadas Zeta Reticuli, né? Que é um conjunto de duas estrelas. Eu vou botar aqui uma imagem para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Os Greys, ou Zeta Reticulianos, né? Existem vários povos ali, não dá para dizer que é uma raça, simplesmente seria vários povos, alguns mais evoluídos que outros, certo? São muito evoluídos de maneira geral tecnologicamente. Algumas raças têm uma espiritualidade bem desenvolvida e eles possuem naves que conseguem ir até outras galáxias. Inclusive, eles estão presentes no planeta Terra. Quando, na época de 60, 50, 60, se não me engano, no governo Eisenhower, ainda estava uma corrida armamentista no mundo, né? Armamentista, perdão. E os primeiros Zeta Reticuli que chegaram aqui na Terra foram justamente do povo Krill. Esse povo Krill, inclusive o líder banido deles, se chamava Krill, né? Ele tentou fazer acordo com os governos para poder fazer abduções no planeta Terra e em troca daria tecnologia militar para os governos da Terra, né? E ele jogou sujo, né? Foi em vários governos e ofereceu a mesma coisa, e quem não aceitasse estaria em desvantagem. O que acontece? A tecnologia que ele trazia era precária, né? É coisa que para eles já não dizia grande coisa, era como se fosse assim, tecnologia ultrapassada em muito. Em troca, eles queriam fazer abduções para conseguir fazer experiências com os seres humanos, a fim de conseguir o DNA raiz que a raça humana ainda possui. Porque os Zeta Retículos, em função de várias experiências e evolução apenas científica, né? Sem levar em consideração a evolução moral, eles acabaram perdendo a capacidade de reprodução. Então, hoje em dia, eles se reproduzem apenas por clonagem, o que é bem limitante e fada uma civilização ao fim, né? Ela não consegue mais procriar da maneira convencional. E como a gente pode entender pela genética, quando você tem só a clonagem, a variabilidade genética é pouca, então você está fadado ao extermínio, né, da raça. Então o intuito deles era encontrar esse DNA raiz para poder voltar até a procriação. Logicamente que isso é um problema dos Zeta Retículos como um todo. Então outras raças além do Krill vieram para cá também com o intuito de fazer isso, mas eram da Confederação. E a Confederação, ela, vamos dizer assim, ela tem um jeito de agir dentro da moral, né? Dentro do que é ético. Então, os confederados, por ter uma ética, eles não vão cometer um assassinato ou vão maltratar aquele que está sendo abduzido para esse tipo de experiência, né? Logicamente que o que define quem vai ser abduzido e quem não vai ser, o contrato, né? Que é feito antes da pessoa encarnar. A pessoa tem dívidas com o planeta ou qualquer coisa assim e se dispõe antes de encarnar para auxiliar. Logicamente que o DNA da pessoa vai ser determinante se isso vai poder acontecer ou não. Então,
De um lado a gente tinha os confederados, que fazem até hoje esse tipo de experiência, abduções, para encontrar um DNA raiz e fazer uma hibridização do ser humano com os zeta retículos, para que eles possam recuperar essa capacidade de reprodução natural, né? E os não confederados, no caso do CRIO, né, ele não tem essa ética, então ele abduzia de qualquer maneira. Era dependente de DNA da mesma forma? Sim, era dependente de DNA da mesma forma, mas ele não estava preocupado se estava fazendo bem, estava fazendo mal, se a pessoa estava sendo maltratada. Ele não tinha essa preocupação, muito pelo contrário, até se possível matar, ele matava. Houve essas duas facções agindo no planeta, né? E até que o CRIO, não tem muitos anos, ele foi morto, né? Pelos soldados da Terra. Ele estava sendo procurado, né? Tanto do lado espiritual quanto do lado físico. Os guardiões da Terra, né, estavam procurando por ele, os soldados dos governos estavam procurando por ele. Mas o danadinho se escondeu lá no Himalaia, num monte bem alto, onde é quase que inacessível. Lá ele estava montando uma base dele e ele agia desdobrado. Ele se desdobrava e se materializava onde que ele queria. E isso aí é um processo que a gente pode considerar como se fosse um agênere, né? Que eu ainda posso falar sobre a agênere para vocês um dia desses. Mas o agênere é basicamente isso. A alma tem capacidade de se materializar, ter capacidade de espírito, mas também interagir como um corpo físico. E ele tinha essa capacidade, né? Os humanos, mesmo os que se desdobram, dificilmente têm esse tipo de capacidade. Nós temos relatos aqui apenas de Jesus que fez uma coisa do tipo. Já os zeta retículos têm essa capacidade um pouco mais aprimorada. Então ele usava disso para interagir onde que ele queria, mas estava com o corpo físico dele preservado. Num determinado momento, os guardiões daquele local, daquela montanha, que eu depois entro em detalhes que local é esse, né? Eles guardavam dos antigos deuses aquele local, que eram os Anunnaki, na realidade. E o CRIO estava lá, com o corpo dele em suspensão, né? Dentro de uma cápsula. E esses guardiões subiram até lá, que estavam desconfiados. A hora que viram o CRIO daquele jeito, né? Aquele ser diferente, acharam que era um demônio e estouraram com ele. Então, com isso, acabou a farra do CRIO aqui na Terra, pelo menos no corpo físico, né? O corpo espiritual dele acabou sendo levado pelos guardiões do planeta. Mas ainda existem alguns zetas aqui atuando, né? Mas eles já não estão podendo mais fazer todas as experiências que eles faziam. E existem também zeta retículos que estão aqui, que são confederados, que estão ajudando na transição planetária, estão ajudando com a criação da nova raça humana, melhorando a genética humana para suportar o momento que nós estamos agora. Então, o que a gente pode falar sobre zeta retículos aqui no momento seria isso. Quem quiser mais informações, eu vou indicar para vocês o livro do Robson Pinheiro, o Agênere. Ele fala em alguns momentos sobre o CRIO. Os Néfilins, não chega a falar sobre o CRIO, mas é uma sequência, né? Então, seria os Néfilins, o Agênere, os abduzidos. Ele se fala muito sobre o CRIO, sobre esse período em que os zetas retículos estavam agindo na Terra, que os confederados vieram também. Então é uma literatura que eu indico bastante e está disponível na internet, na loja do Robson Pinheiro e em outras livrarias também. Quem quiser, estiver interessado, pode ir atrás, que é bem recomendado. No mais, é isso, pessoal. Quem tiver dúvidas pode mandar e-mail para mim, marcioaraújo.duvidas@gmail.com. O que eu puder esclarecer a respeito disso, eu vou ter o maior prazer em ajudar, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.